Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo Alexandre Garzeri, ele que é escritor também lá da editora Madras, a nossa editora, mestre místico, estudioso, palestrante, ele participa de várias ordens iniciáticas com muito conhecimento e hoje ele vai estar falando sobre Imperatrix Mundi, a mulher vestida de sol, a energia do tarô. E no próximo domingo, dia 5 de setembro, começa um curso imperdível com o Alexandre sobre anjos, das 18 às 20 horas. Todo mês de setembro você pode se inscrever e participar. É R$ 200 a mensalidade, é um mês só. A primeira aula é teórica, as demais são aulas práticas, o que vai ser ótimo. É um curso que o Alexandre desenvolveu ao longo de 20 anos e muitas pessoas querem ter contato com o anjo da guarda. Tá aí o curso que estava esperando, né? Para que você possa conhecer. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre, que já está aí com a gente. Aqui está bem frio, precisei colocar mais um casaquinho, porque realmente. E aí, tudo bom, Ale? Boa Olá, tarde. mais para cima, mais para baixo. Você está perfeito, está ótimo. Boa tarde, Tudo bem? Carmen. Tudo bem? Boa tarde, família Pax Universal. É uma grande alegria, uma vez mais, estar aqui para os nossos bate-papos de segunda-feira, que já é o nosso Sim. dia oficial. E aí todo mundo já fica esperando chegar o horário, já pega o bloquinho de papel, coloca do lado. E tudo isso é muito bom. Falar de luz, compartilhar a luz, sempre é muito bom, né? Isso é muito bom mesmo, né? Eu fico muito feliz. Bom, primeiro eu quero te agradecer por estar com a gente ao longo desses 30 anos. E agora na Pax Virtual, né? Está sendo muito bom. O Alexandre está ministrando 2 cursos de sábado e domingo, já está fechada a turma, são cursos longos. E a próxima oportunidade de um curso com o Alexandre Garzeri começa justamente agora no domingo, dia 5 de setembro, que é um curso sobre anjos, né? Que ele desenvolveu durante 20 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho. Ah, vamos falar sobre os anjos, sim. O que me deixa feliz é que, conversando com alunos nesse último sábado, alunos da Alquimia, que tem a Pax Universal sábado de manhã, e falando com os alunos ontem de Wicca, domingo à tarde temos Wicca, alguns já falaram: olha, sábado, né, domingo próximo vou estar com você no seu curso de anjos. E outras pessoas também que nos assistem aqui de segunda falaram: olha, já me matriculei, já me matriculei. Isso é muito bom, porque quando nós mencionamos, né, o termo anjo, a palavra anjo vem de ângelos, e ângelos quer dizer mensageiro. E eu acredito que nunca, talvez, o mundo ele estivesse precisando tanto de uma mensagem de boa nova, de uma mensagem inspiradora, como nos tempos atuais. Então, o grupo ele tem 4 estágios. Agora na PAX nós vamos trabalhar o primeiro. Como a Carmen colocou, são apenas 4 aulas. E aula teórica é só a primeira, porque as outras 3 são totalmente práticas e vão versar especificamente sobre o anjo da guarda. Hoje em dia, a gente repara que as pessoas se interessam muito por aquele assunto dos anjos da Kabbalah, as pessoas se interessam muito pelos arcanjos, e isso é muito bom, claro, quando você se interessa por anjos, não tenha dúvida, eles se interessam por você. Mas para que a gente possa trabalhar direito com os anjos da Kabbalah, para que a gente até possa conhecer os retiros secretos dos grandes arcanjos e saber como trabalhar direitinho com cada um, se nós temos a energia do anjo da guarda, nosso anjo da guarda ativada, o contato com a hierarquia angelical, e é uma hierarquia muito vasta, ele fica muito mais facilitado. Então esse grupo, ele visa promover um reencontro. Reencontro de quem? De você com o seu anjo da guarda. Não é um encontro. Ninguém vai encontrar o seu anjo pela primeira vez. Nós encontramos pela primeira vez quando nós encarnamos na Terra pela primeira vez. Porque depois da nossa primeira encarnação, ao longo de todas as encarnações, é sempre o mesmo anjo da guarda. Ele não muda. Só que existe aí um truque. Sempre tem uma pegadinha, né? O anjo, ele nos protege
até uma certa idade, ele está mais presente. A partir de uma certa idade, quando o plano universal, o plano cósmico, entende que a pessoa já tem maturidade, tem a sua liberdade de escolha, pela liberdade de escolha, a pessoa precisa desejar, precisa querer que o anjo da guarda adentre a sua vida. E justamente no primeiro nível, essas 4 aulas, nós vamos aprender como fazer isso. E a partir do momento que a gente traz a energia do nosso anjo da guarda novamente para o nosso dia a dia, ninguém tem a dúvida que a vida se torna mais equilibrada, mais harmoniosa, mais abençoada, mais plena, mais feliz. Então, vai ser realmente uma grande celebração. Gente, é um curso rápido. Olha o horário. Domingo, das 18 até aproximadamente umas 20 horas. O que você está fazendo domingo, este horário? Você não está fazendo nada. Ou você acabou de acordar daquela pestaninha à tarde, ou você está procurando a tua cadernetinha, ver que pizza você vai pedir. Então, aproveita esse tempo e vamos estudar os anjos com a gente. Vamos estudar o anjo da guarda. O primeiro nível é só o anjo da guarda. E me perguntaram, Carmen, ontem na Wicca, Ale, mas vai ter os outros níveis, né? Sim, com calma, vou conversar com a Pax, conversar com a organização, vamos ver como a gente vai organizar, mas tudo é possível. Se todo mundo já tiver com o seu anjo da guarda ativado, então, além de vocês que querem já os outros níveis, serão vocês e os coros de anjos da guarda pedindo segundo nível, e vai ser muito legal. Muito bom, vai ser ótimo. Olha lá, curso imperdível sobre anjos com o querido Alexandre Garzelli começa dia 5 de setembro, domingo, das 18 às 20 horas. Todos os domingos de mês de setembro. O primeiro, que é domingo agora, aula teórica. As próximas aulas seguintes são aulas práticas. A inscrição é R$ 200, tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais. E esperamos vocês, né, para estar mais conectado com a energia do anjo, dos anjos da guarda, né? Muito legal. Bom, hoje você vai falar sobre a mulher vestida do sol, a imperatriz. Isso, a mulher vestida do sol, que é o terceiro arcano do tarô, a imperatriz, que no meu livro de tarô, pela Madras, que como a Carmen falou, é a nossa editora, o capítulo se chama Imperatrix Mundi, né? Porque o alcance, o poder dela é mundial, né? Então, vamos olhar a figura. A Carmen já tem, porque eu mandei para ela mais cedo, mas os nossos amigos que não têm, eu vou segurar aqui para todo mundo guardar essa imagem. Em alguns segundinhos você já consegue guardar, porque na verdade os arquétipos do tarô, eles fazem parte do inconsciente coletivo. Até tem um dado muito interessante. O Jung, ele adorava estudar arquétipos do tarô. Aliás, o Jung adorava 3 coisas: tarô, gnose, ele gostava muito de estudar os gnósticos, e a alquimia, né? Então, temos aqui o terceiro arcano, uma mulher que tem uma coroa segurando um cetro, um escudo com uma águia na outra mão, ela está pisando sobre a lua e ela está sentada no sol, e o sol a envolve com muitas luzes, como se ela estivesse vestida por esse sol. Daí porque o tema é a mulher vestida de sol. Então, quem é ela? Né? Na mitologia greco-romana, nós temos para os romanos a deusa Ceres, e para os gregos nós temos a deusa Deméter, que na verdade é o que o terceiro arcano representa. A deusa Ceres, ela tinha irmãos, né, muito importantes, era uma família bem nobre. Olha os irmãos dessa deusa Ceres: Netuno, Plutão, Juno, Júpiter e a deusa Vesta. Eram irmãos dessa deusa Ceres. E Ceres, Júpiter, que é Zeus, além de ser irmão dela, também era amante. E da união de Júpiter com essa deusa Ceres nasce Perséfone, que nós falamos na segunda-feira passada, quando falamos da sacerdotisa do tarô. E o que é importante é o seguinte:
Quando nós falamos nessa deusa Ceres, muitas coisas interessantes nós vamos encontrar. Primeiro, ela era muito cultuada na região conhecida hoje como Sicília, que fica na Itália. E a Sicília tem um momento que Ceres, ela pede para Zeus, pede para Júpiter, pegue a Sicília e leve para o céu. E é interessante que nessa época a Sicília não se chamava Sicília, ela se chamava Triangulum. E havia no céu a constelação de Triangulum, né, por causa dessa promessa que Zeus fez, né, que levaria a Sicília, que é um local muito bonito, né, a ver com triângulo. Estamos falando do arcano 3. O triângulo, ele tem 3 lados e é um símbolo de perfeição. Quando a gente pensa na fraternidade branca e a gente vai para o terceiro raio, a gente sabe que é o raio do amor incondicional, mas também é um raio associado à perfeição. E tem uma Sim. mestra, né? Mestra Rovena, alguns falam Rowena, outros falam Rovena. Então a gente começa a juntar como se fosse um liga-pontos. Agora vamos falar do que nós estamos vendo aqui no desenho. Primeiro, a gente vê que o trono tem a forma de um sol. O sol é o emblema do poder criador de vida, o poder gerador de vida. E as mulheres, lá nos primórdios, paleolítico, neolítico, quando não se falava de um Deus criador, mas se falava de uma grande deusa, senhora, mãe e rainha de todas as coisas vivas, as mulheres eram consideradas sagradas porque elas tinham o poder de gerar vidas. E como os homens primitivos, eles não entendiam que eles também eram responsáveis no ato da procriação, eles achavam que a mulher gerava a vida por ela mesma, né? Então não tinha nenhuma ligação com eles. Nossa, se ela gera a vida, ela é como a deusa. Então daí o porquê a Sim. mulher era considerada sagrada, né, no passado. Era não, é sagrada até hoje, porque quem gera a vida é claro que é sagrado, né? E além do Sol, a gente vê uma coisa bem interessante. Ela pisa sobre a Lua. Ela está pisando aqui sobre a Lua. E no arcano anterior, que esteve com a gente segunda passada, é o oposto. Porque na semana passada a gente via uma exaltação da Lua. E agora a gente vê a deusa Ceres ou Deméter pisando a Lua. O que representa pisar sobre a Lua? Representa que ela renega as ilusões. Ela é associada a fato, associada à realidade, associada ao agora, associada ao presente. Por isso que é um arcano que ela olha bem diretamente para nós. Ela não está olhando nem para o lado direito, nem para o esquerdo. Ela está olhando reto. E quando você tem arcanos de tarô que olham para você, é bom você voltar a sua atenção para o agora, para o presente, para o que é concreto, para o que é fato. Então, ela renega as ilusões. A Lua tem 2 lados. A Lua tem um lado muito bonito, que é a intuição, é a Lua associada ao subconsciente, à magia, à imaginação, ao sonho. Tudo isso é muito bom e o ser humano não pode abrir mão dos seus sonhos, da sua imaginação e coisa e tal, da sua intuição. Mas nós não podemos viver de ilusões. Então, Claro. ela renega a ilusão. Seja concreto, seja real, agora, o já, o presente momento e, acima de tudo, lide com fatos. Porque essa deusa, Ceres Deméter, ela é maternal, ela é uma grande mãe, e justamente por isso ela é muito séria, né? Uhum. Porque as mães são sérias, são boazinhas, são maravilhosas, claro que são maravilhosas. Mas tem uma coisa curiosa, Carmen. A Carmen conhece Kabbalah, todo mundo aí conhece. Vocês já viram a árvore da vida da Kabbalah, né? Lá no topo, aquelas 3 sefirotes superiores, né? Quando a gente fala em português, a gente fala séfira. Quando a gente quer falar mais de uma, a gente fala Sefirot, é o plural de Séfira.
Aqueles três sefirotes, número 1, 2 e 3. Número 2 é associado a Urano, que é o Pai Celestial. A Séfira número 3 é associada a Saturno, que é a Mãe Celestial. Nossa, mas Saturno é um planeta tão rígido, tão regra, tão limite. Ele anda com uma ampulheta, anda com um alfange. Por que a relação, né, de Saturno com também a Mãe Celestial? Justamente porque Saturno impõe regra. E na tua casa, na maioria das casas, quem impõe as regras é a mãe. A mãe é muito mais restritiva do que, às vezes, os pais. Né? Às vezes, assim, o jovem quer fazer alguma coisa, vai lá para a mãe e fala, não. Aí ele vai para o pai, aí o pai, conversa com a sua mãe. Já falou com a sua mãe? Conversa com a sua mãe. Porque elas determinam as regras. Então é muito interessante, né? Porque a gente vê essa relação. Ela está entre o Sol e a Lua. Né? É muito bonito isso. Quer dizer que ela reúne não só os poderes da razão solar, como os poderes da intuição lunar, mas ela renega as ilusões. Ela quer fato, realmente fato. Né? E ela tem em um dos seus braços, a gente pode ver aqui uma mão, ela segura um cetro. Porque esses deuses gregos, eles têm armas. Então, por exemplo, Netuno, Poseidon, qual que é a arma? O tridente. Quem viu Aquaman sabe, né? O tridente. Você tem deuses, né? Um tem um capacete que ele coloca, ele fica invisível. E a deusa Ceres, a arma dela é o bastão, é o cetro, que representa o poder para comandar, o poder sobre o que ela conquistou, o que ela conquista e o que ela ainda vai conquistar, o que ela ainda vai gerar, criar, por assim dizer. E tem uma história, né, associada a ela, que onde ela toca esse bastão, ela faz brotar a vida. Isso até é um pouco bíblico, né? Porque quando a gente vê o Antigo Testamento, tem um personagem muito famoso chamado Moisés, e quando aquele povo saiu do Egito, eles ficam 40 anos no deserto. Tem um momento lá que é escassez de água, porque o povo aprontou alguma coisa e Deus não gostou. E sempre que o povo aprontava e Deus não gostava, acontecia alguma coisa com aquele pessoal. E aí tem um momento em que Moisés, ele pega a vara de Arão e ele bate essa vara numa pedra e brota água. Né? Da mesma maneira que a Ceres, quando ela bate com a vara dela, as coisas brotam. Então a gente começa a entender que eu posso estar falando de povos diferentes, religiões diferentes, épocas diferentes, mas a essência de um símbolo é a mesma. Pode mudar a forma, mas a essência é bem interessante. Então, na outra mão, nós vamos ver uma águia, e essa águia está em um escudo, né? Até uma águia imperial, né? Bem bonito heraldicamente falando esse símbolo, né? O que representa a águia? Representa que precisamos nos elevar às instâncias espirituais. Até a mensagem da Imperatriz, toda canta uma mensagem, a mensagem dela é muito bonita, porque ela fala o seguinte: o nível de excelência, o nível de nobreza, porque se ela é uma imperatriz, ela é uma nobre, não é dado a todas as pessoas. Somente aqueles que conseguem unir o plano material com o plano espiritual. E o que representa a ascensão ao plano espiritual é o voo da águia, que a gente sabe que no xamanismo é sagrada, né? Então, olha que mensagem interessante. O nível de excelência não é dado a todos, somente aqueles que conseguem unir riqueza material com a riqueza espiritual. Por isso a cruz, ela tem duas traves. Uma trave vertical, para a gente não esquecer de onde a gente vem, e a gente vem da verticalidade, a gente não vem da horizontalidade, e uma trave horizontal, para a gente se lembrar que vive nesse plano, que temos uma vida cotidiana, temos negócios, estudos, afazeres, responsabilidades.
Agora, quando a gente coloca no cotidiano o espiritual, as portas se abrem, os caminhos se abrem e tudo flui muito melhor. Então, olha cada coisa que a gente observa na Imperatriz. E a deusa Ceres tem um festival que celebravam ela era muito celebrada porque ela simbolizava agricultura, ela simbolizava grãos. Se você falar qualquer tipo de grão, os altares na Wicca, a gente celebra a deusa Ceres. Na Wicca tradicional, ocultista e hermética, que nós temos agora na Pax Universal, a deusa Ceres, ou Deméter, né, é a guardiã da Torre Sul. Então ela fica justamente abaixo do sol do meio-dia, como ela está sentada no trono dela, que é o próprio sol. E a Ceres era celebrada pelos gregos, romanos, num festival chamado Cerealia. Olha, interessante esse nome, Cerealia. E de Cereal. Ceres, de Cerealia, vem cereal. A palavra cereal, porque ela é a rainha, é a mãe dos grãos, né? E é muito curioso, porque quando você vai no supermercado, eu não vou falar o nome de nenhum cereal matinal, porque ninguém me pagou para fazer propaganda. Se alguém quiser, a gente está aceitando, faz comercial, tranquilo. Mas em todos os cereais, na caixa e nos comerciais de televisão, o que a gente vê? A gente vê, lógico, né? O dia nascendo, a aurora, e a gente vê criança andando de bicicleta, jovem com skate, gente correndo, ou seja, esportes. Então, o marketing, a propaganda aproveitou a cereália. Existiam jogos da cereália. Jogos, e a juventude jogava, disputava, quase como se fosse uma Olimpíada. E aí você Uhum. vê propaganda de cereal, a juventude fazendo esporte, você até acha legal, mas você não sabe a origem disso. Agora você sabe, né? Eles É. estão utilizando hoje, olha, eu acho que eles deveriam pagar direito autoral para Deus as séries, porque eles estão usando esses esportes matinais aí. A ideia foi boa, e foi tão boa que o marketing começou milhares de anos antes de Cristo na Grécia, até hoje continua esse marketing de associar cereal a esporte, por causa da cereália. Então, isso tudo é muito interessante. Ela é irmã de Zeus, mas também ela é amante de Zeus. Deuses greco-romanos, gente, é uma comédia, é uma tragédia, é uma tragicomédia, é um drama até mexicano, se você duvidar. E da união de Zeus com Ceres, nasce Perséfone, que é a filha. E falava que ela tinha uma outra filha também, que era Proserpina, né? Proserpina, Perséfone são deusas lunares, né? E depois, é claro, né, como eu expliquei semana passada, Perséfone vai ser roubada de Ceres, ela vai ficar zangada, vai secar a terra inteira. Quando ela seca a terra, é inverno. Os 8, 9 meses, né, que Perséfone volta para Ceres, para a mãe, aí você tem a primavera, o verão, o outono. Então, tudo isso tem a ver com estações. Tudo isso tem a ver com solstícios. O que é solstício? Você tem o solstício do inverno, que para nós aqui é em junho, que é a noite mais longa, mais escura. E você tem o solstício de verão, que para nós aqui você vai ter lá mais ou menos dezembro. E é muito curioso, por quê? Essas deusas mães, no solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, mais escura do ano, elas dão a vida a uma criança. Na Wicca, o nosso solstício de inverno a gente chama de Yule. Sabe o que quer dizer Yule, Carmen? Com Y? Não. O nascimento da criança da promessa. Agora, não é engraçado isso? Não lembra alguém? Na noite Sim, é mais escura, na noite mais escura nascerá uma criança que trará luz ao mundo e promessa ao mundo. Gente, isso tem milhares de anos antes do querido Mestre Jesus o Cristo pensar em encarnar na Terra.
sim. Então, antes de Jesus, houveram bebês divinos, houveram bebês da promessa que tinham o poder de redimir o mundo das trevas. E é muito curioso porque quando Jesus ele escolhe nascer numa manjedoura. E aí tem que explicar para o pessoal o que que é manjedoura. Que, bom, as crianças de hoje, se duvidar, Carmen, daqui a pouco, não as nossas crianças da Pax, aqui todo mundo vai saber sempre que a gente não deixa eles esquecerem, mas estou falando de crianças do mundo, né? Se duvidar daqui a pouco, uma criança nem sabe o que é um presépio, porque nunca montou, né? Então essas coisas a É, gente não pode deixar perder a tradição. Mas tem gente que pensa que manjedoura é aquela casinha com palha em cima, tem o berço, José e Maria e Jesus nascendo. Não, na verdade, na época de Jesus, manjedoura, elas ficavam dentro de cavernas. E por que Jesus nasce dentro de uma caverna? Porque as cavernas, elas foram os primeiros e mais sagrados templos da humanidade. Primeiro serviram de casa, eram abrigos, né? Lá para o homem primitivo foram abrigos, né? Mas eles também assumem, as cavernas assumem o aspecto de templos sagrados. Nossa, mas eu achava que o templo mais sagrado era uma catedral, era uma mesquita, era uma sinagoga. Olha, em primeiro lugar, até antes da caverna, o templo mais sagrado é você mesmo. Você é um ó, templo e Deus habita dentro de você. Então você é o templo mais sagrado. Depois de você, o segundo templo mais sagrado é a caverna. Por que a caverna é mais sagrada que a catedral? É mais sagrada que uma mesquita, uma sinagoga, um templo taoísta, shintoísta. Por quê? Por um simples motivo. Porque na caverna não existe as mãos do homem na construção. Então eles acreditavam que as mãos de Deus haviam feito aquilo. Então era um local meio de mistério, imaculado, né? É muito bonita essa visão. E quem já teve a oportunidade de entrar em caverna, tem algumas que têm quilômetros. E você sim. entra, você olha os estalactites, estalagmites, eles formam colunas como se fossem catedrais. Então, realmente, esse aspecto sacro da caverna, né? E a gente está comentando sobre essa deusa que ela faz com que os grãos brotem, grãos que são plantados na terra. E aí a gente está comentando de Ceres, está comentando de Deméter, mas esse negócio de grão brotar me deu uma ideia aqui. Tem uma outra deusa chamada, olha o nome, Carmen, Eostre, ou Eostre. Alguns falam Eostre, outros Eostre. E da palavra Eostre, do nome dessa deusa, vem o termo Eastern, que é Páscoa em inglês, Ah, né? sim. É daí que vem. E essa deusa, ela está sentada, uma deusa celta, que ela está sentada num trono. Ao redor dela, a natureza inteira, flores abrem, plantas brotam, cereais, grãos crescem, né? Então, toda a vida, ela é a senhora da vida. E ela tem uma curiosidade. Além de toda essa natureza, ela tem perto do trono, ou no colo dela, um coelho. Nossa, Lê, um coelho? É, um coelho. Um É. coelho. E aí já ouviram falar de uma história do coelho da Páscoa? Então Ah, eu vou contar para vocês como é que começou. A deusa Eostre, ela fazia a natureza inteira brotar. E aí aparecia um coelho, olhava o trabalho dela, e esse coelho trazia para ela ovos coloridos e dava de presente para Eostre. E aí Eostre, ela agradecia, mas tem um momento que Eostre fala: olha, obrigado pelos ovos que você me traz todo ano, esse presente, esse tributo para mim, mas vamos fazer o seguinte: você poderia pegar esses ovos, esconder na natureza e pedir para as crianças das antigas vilas povoados procurarem. E aí esse coelho distribui os ovos, esconde,
E aí as crianças saem procurando. E daí que começa a tradição do coelho da Páscoa. Agora, é claro que o que o ovo representa? O ovo, ele é chamado de o ovo cósmico, né? Que se você partisse, todo o universo se manifestaria. E o ovo cósmico primitivo, ele não era tão bonitinho, tão coloridinho, muito pelo contrário. Ele tinha uma serpente em volta dele. E essa serpente, se você fosse tentar pegar esse ovo, se você fosse digno, ela se desenrolava, você podia abrir e conhecer o segredo. Se você não fosse digno, ela picaria você. E aí você ia conhecer os segredos, né, da vida além, morte, por assim dizer. Né? Então era uma advertência para quem não está pronto querer estudar os mistérios, tem que se preparar primeiro. Aí vai lá e depois você estuda. Então, é muito curioso que essas histórias todas, Ceres, Deméter, agora Eostre, a gente vê que a Imperatriz ela tem muitas lições para nos ensinar. Agora, a maior, e eu vou ter que começar a falar disso já, que já são 5h30, eu só vou tomar aqui uma aguinha, né? Enquanto a Carmen ou algum amigo aí pode perguntar alguma coisa. Então, peraí. Família Pax. Alexandre Garzelli vai fazer um curso imperdível sobre anjos, começando agora no domingo, dia 5 de setembro, todos os domingos do mês de setembro, das 18 às 20 horas. A inscrição é R$ 200, tem todas as diretrizes aí nas nossas plataformas digitais, participem. Primeira aula teórica, as outras aulas todas práticas. Muitas pessoas querem participar, entender como é que eu faço para entrar em contato com o meu anjo da guarda. Tá aí, ó. Tem um mês para você aprender, se aproximar e consolidar esse grande elo. Estou adorando conhecer a história do coelho de Páscoa, do ovo de Páscoa, muito legal, né? Ovo, Dos muito bom. cereais. Os cereais, claro, a deusa Ceres. Adorei, adorei. Muito bom. Muito Então bom. agora, Carmen, se prepara, porque então agora você vai Vamos lá. adorar mais ainda. Só que para isso eu vou mostrar de novo para todos verem, e eu vou precisar que a Carmen também olhe na figura que eu mandei para ela, porque agora a gente vai ter que se aprofundar bastante na simbologia. Tá. Vamos reparar alguns detalhes menores. Sobre o colo dela, se a gente for reparar, ela tem duas asas de águia cruzadas. Acima da cabeça dela, ela tem 12 estrelas. E como eu já falei, ela está pisando sobre a lua. E a gente vai só começar por aí. Vocês vão ver onde é que isso vai chegar. Muito bem. Todo mundo conhece a Bíblia, evidentemente, e todo mundo conhece o Apocalipse de São João. Legal. A primeira pergunta é: quantos capítulos tem o Apocalipse de São João? Quantos capítulos tem? Não sei. Exatamente 22 capítulos. O mesmo número que temos de arcanos maiores do tarô. Então, parou. Sim. 22. E aí, eu vou pegar aqui, eu estou utilizando a Bíblia de Jerusalém. Até o pessoal fala, nossa, Lê, você gosta dessa Bíblia de Jerusalém, né? Eu gosto, porque ela é uma das menos alteradas, né? Onde tem menos alteração. Porque Sim. quando passou do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, vocês imaginem, né? Algumas alterações aconteceram, tá? Mas a Bíblia de Jerusalém, eu estou aqui no Apocalipse agora, e eu não vou falar o capítulo, eu vou só ler para vocês algumas coisas. Então vamos começar. Visão da mulher e do dragão. Um sinal grandioso apareceu Ih, travou. tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Gente, olha para o arcano agora. Vamos de novo. Um 12 sinal estrelas. grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os seus pés,
e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quer dizer, Uau. está sendo descrito o terceiro arcano no Apocalipse. É Sim, muito interessante isso. Mas incrível. continua. Ele fala que essa mulher, as asas encobrem o fato dela estar grávida. Até porque a imperatriz é a senhora da vida. A gente falou que ela cria, ela gera, ela dá vida a novas coisas. Quando no Apocalipse ela dá a luz, aparece um dragão. E o dragão quer devorar o filho dela. E aí ela ganha duas asas de águia, que a gente vê aqui, ela cruza as asas, né, sobre o colo dela. Ela ganha duas asas de águia para fugir do dragão, voar e afastar o filho dela do perigo. E aí depois quem chega para combater o dragão é o arcanjo Miguel. Então, é Olha, muito interessante essa história. E o Arcanjo Miguel, é dito que a armadura que ele usa tem o poder do sol, né? O escudo dele tem o poder de refletir todo o mal. Então a gente fala, mas o que um arcano de tarô está fazendo na Bíblia? Está fazendo no Apocalipse, não é só um. O Apocalipse tem 22 capítulos. Cada capítulo é um arcano maior do tarô. Se você souber ler a Bíblia agora ligado, agora com a luz solar ainda da Imperatriz. Agora, é muito interessante porque ela está coroada de 12 estrelas. Vocês já viram isso em algum lugar. Nas sim. igrejas, olha para Nossa, Nossa sim. Senhora. Ela tem uma coroa de 12 estrelas. Uau! Né? E Nossa Senhora, entronada, quando ela está sentada em um trono, ela lembra, em alguns aspectos, a própria imperatriz. Agora, o que são essas 12 estrelas? Bom, pode representar um monte de coisa. Pode representar os 12 meses do ano, pode representar os 12 discípulos de Jesus. E, acima de tudo, representam as 12 estrelas os 12 signos do zodíaco, as 12 casas zodiacais. Porque se a imperatriz é a mulher vestida de sol, se ela é uma deusa, mas também com atributos solares, o sol ele percorre os 12 signos ao longo de um ano. Então, muitas relações incríveis a gente encontra com esse arcano. E o que é interessante, quando a gente fala de Nossa Senhora, quando a gente fala de Eostre, quando a gente fala de Deméter, a gente fala de Ceres, quando a gente, semana passada, citamos Ísis, quando nós falamos de qualquer grande deusa, grande mãe, grande senhora, grande rainha, é importante entendermos que o real poder da mulher. Hoje nós falamos muito, já que a imperatriz olha para frente, para o agora, para o hoje, vamos falar do hoje, né? Hoje se fala muito do empoderamento feminino. Sim. Num sentido mais oculto, o real empoderamento feminino, ele se dá quando a mulher ela olha para as eras longínquas e ela reconhece o sagrado feminino nela. Aí realmente ela fica empoderada. Porque, na verdade, ela já tem o poder supremo de gerar vidas. Este é o real poder. E é muito interessante porque a humanidade, eu expliquei isso na Wicca, a humanidade levou 4 ciclos para que o homem percebesse qual era a função dele no ato da procriação. Então, olha a situação, ô Carlos. Os meninos levaram 4 ciclos, passou muito tempo para que eles percebessem que também eram importantes na geração. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo, eles não tinham a menor noção. Eles, nós homens, né? Só lá no quarto ciclo
é que eles têm consciência. Ah, eu também participo, né? Da geração e coisa e tal. E aí é interessante porque, num primeiro ciclo, você vai ter uma cultura matriarcal. A cultura da grande mãe, a cultura dessas grandes deusas todas. Isso no primeiro ciclo. Quando a gente vai para o quarto ciclo, aí você já tem a cultura patriarcal. Aí você tem aquele Uhum. Deus, né, do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Você vê no Antigo Testamento quantas guerras, né? Aqueles israelitas, aqueles judeus, vira e mexe estão numa guerra, vira e mexe estão guerreando. Então isso representa o afastamento, a harmonia do gênero humano em relação à natureza, coisa que não ocorria no primeiro ciclo, que era o ciclo da grande deusa. E Sim. nesse quarto ciclo, também ocorre uma coisa: o homem ele se torna sedentário, porque antes eles eram nômades. Então, Sim. a pessoa, o primeiro ciclo é baseado na caça a pequenos animais e a coleta de frutas, de, né, comestíveis da natureza, né? No segundo ciclo, você já vai ter uma caça aí, aos grandes animais de uma região, porque os pequenos, né, vão ficando escassos, e ainda tem a coleta. No terceiro ciclo da humanidade, aí a coisa começa a complicar, porque a caça fica escassa e também a colheita natural, porque ninguém plantava nada. Eles chegavam lá, iam passando pelas árvores e iam colhendo, não é que eles plantavam, né? Mas também se torna escasso. E aí, no terceiro ciclo da humanidade, começa o quê? As primeiras guerras de um clã contra o outro em busca de um território mais fértil. Os homens que voltam dessas guerras vitoriosos, eles começam a ser aclamados como deuses heróis. Porque antes do terceiro ciclo, não se falava em deuses, se falava nas deusas. Agora, no quarto ciclo, descobre-se o arado. E com o arado, o homem ele vai ficar fixo à terra. E aí surge uma vila, um povoado, um vilarejo, um feudo, um reino, surgem impérios e acontece o quê? A supremacia da mulher, que sempre reinou, ela é deixada de lado. E aí ascende a supremacia masculina. E aí esses homens do passado, eles vão brincar de uma coisa muito boba, que eles continuam brincando até hoje, que é guerra. A gente está acompanhando o que está acontecendo em alguns locais aqui no mundo, né? Essa brincadeira boba continua brincando até hoje, uma brincadeira totalmente sem graça, né? Não leva a nada, né? Então é interessante, porque eles vão brincar de expandir o reino, expandir o império, vão brincar de fazer fortalezas, constituir exércitos, coisa e tal. E as mulheres, elas vão ficar no reino, elas vão ficar no feudo. Só que aí elas vão ganhar um presente que os homens não imaginavam. Se elas vão ficar, elas vão ter que cuidar das crianças e elas vão ter que cuidar de tudo. Elas vão ter que cuidar da lavoura, da agricultura, até de criação de animais. Então elas vão ter que se relacionar com a terra. E é aí que elas ganham o presente. Porque naquela época, a terra ainda hoje continua, mas naquela época não tinha livro sagrado. O Uhum. livro sagrado era a natureza. A Sim. natureza, por detrás de cada evento da natureza, eles acreditavam que existiam divindades. Então, se um vulcão entra em erupção, é porque uma divindade associada àquilo faz acontecer. Por detrás do relâmpago tem uma divindade. Por detrás de um tsunami, ondas altas, tem uma divindade. E as mulheres, elas vão contatar esses poderes por detrás das manifestações naturais e vão se tornar grandes sacerdotisas, Que lindo. iniciadas nos mistérios da natureza. E aí depois, né, estão elas, né, lá, grandes sacerdotisas, e aí os homens voltam e veem o que elas conseguem fazer. Algumas têm dons de profecia, algumas curam com a mão. Aí os homens falam: Ah, ensina. E elas falam:
vem cá. Então, no passado, elas eram as grandes iniciadoras dos homens. Elas tinham a gnose, a sabedoria, e a sabedoria, a gnose é poder. O real poder da mulher, a mulher já tem o maior de todos os poderes, que é gerar a vida. A mulher é gnóstica, a mulher é sábia, a mulher é curandeira, ela é bruxa, ela é sacerdotisa, ela é benzedeira. E quando ela toma consciência disso, a natureza inteira se comunica com ela, e isto realmente é o verdadeiro sentido do termo mulher empoderada. O empoderamento é a consciência da divindade que existe em você. Esse é o real empoderamento, né? Então, são historinhas. Maravilhosas as suas historinhas. Olha aí, família Pax, um banho de cultura. Adoro conversar com o Alexandre Garzelli, porque a gente aprende muito. Ele vai estar fazendo todas as segundas-feiras uma preleção sobre os arcanos maiores do tarô, conforme foi direcionado pelo plano espiritual, para que a gente possa conhecer mais, não só sobre as imagens, mas toda essa cultura, essa bagagem e toda essa filosofia por trás de cada carta que representa a época em que tudo começou. A espiritualidade começou com os celtas, na realidade, né? Foi o primeiro povo a celebrar a vida, a celebrar a espiritualidade, a honrar a mãe natureza, a mãe terra, a referenciar os elementos fogo, terra, água e éter. E eu estou muito feliz, estou adorando as suas explicações, né? Já vejo agora com outros olhos as cartas do tarô, né? Eu não jogo tarô, eu não tenho jogo de tarô, nada disso. Eu tenho alguns oráculos, mas assim, da mãe Kuan-Yin, outras energias, enfim, de Ganesh. Mas é importante, né, Ale, que você realmente explique para as pessoas entenderem a profundidade. Eu não tinha a mínima ideia que o Apocalipse lá, a parte lá do Evangelho de João, tem a ver com os 22 arcanos maiores do tarô. Quer É dizer, é verdade. tudo uma coisa só, né? Tudo uma energia só. Olá, Sim. família Pax. Começa agora, domingo, dia 5 de setembro, um curso sobre anjos. Para você que sempre quis entrar em contato com o seu anjo da guarda, aprender mais sobre a hierarquia da hoste angélica, o Alexandre Garzelli vai estar ministrando em todos os domingos agora de setembro, um curso imperdível. A primeira aula é teórica, agora domingo 5 de setembro, das 18 às 20 horas. As demais aulas são práticas, para que você entre em contato com o seu anjo da guarda e se aprofunde nesse tema. A inscrição é R$ 200, estão abertas as inscrições, já tem um pessoal bem legal, mas faltam aqueles que sentirem o chamado, né? Porque não tem número mínimo, não tem número máximo. Tem quem tem que estar, né? Como sempre, né? Muito bom. Eu vou aproveitar, Carmen, a mandar um abração aí para um irmãozão que entrou agora de. A gente brinca, né? Irmão de encardenações antigas, né? Que é o Fernando Gomes, um grande Tá. irmão templário, um grande irmão também na maçonaria. E um grande abraço aí para o Fernando e para todos vocês que, de maneira tão carinhosa, estão com a gente aqui de segunda à tarde realmente constituindo uma família. A família Pax, que é essa família que estuda, essa família que quer conhecer cada vez mais, porque conhecer, autoconhecer-se é o caminho para equilíbrio, harmonia e felicidade. Não tem felicidade sem autoconhecimento, né? Então, eu agradeço muito. E como a Carmen comentou, né, fala um pouquinho, né, tem uns minutinhos aí, de uns 10, tarô, né? O que quer dizer tarô? A palavra tarô, ela tem dois significados. A origem dela é egípcia e o primeiro significado, tarô quer dizer caminho. Agora, tem um significado mais amplo, que tarô quer dizer estrada real da vida. Uma consulta de tarô, as pessoas me perguntam, né? É previsão? É futuro? Em primeiro lugar, não. O tarô, no mundo hoje, tem duas escolas. A Neo Escola, que é uma escola mais moderna,
e tem a escola clássica, ortodoxa e primitiva, que é aquela que eu pertenço, divulgo e ao longo de muitos anos formo tarólogos. Nem podia ser diferente, né, gente? Eu sou Capricórnio. É claro que se eu sou Capricórnio, eu ia ser de algo primitivo, ortodoxo, arcaico e antigo, porque Capricórnio adora uma coisa antiga. Todos adoram, né? Então é interessante, porque eu comecei, as pessoas falam, mas como que você se interessou pelo tarô? Olha, eu me interessei pelo tarô de uma maneira muito iniciática, misteriosa e mágica. Eu estava num shopping center e eu ia com os meus pais, e quando eu chegava no shopping, eu já largava a mão e eles deixavam eu sair correndo, porque eles sabiam onde me procurar depois que eles faziam lá as compras. Tinha aquelas casas de mágica. E para quem não sabe, quando eu era criança, a maior parte dos meus brinquedos, além de livros, né, porque livro nunca faltou em casa, e você nunca deixe livro faltar para o seu filho. Criança que lê, jovem que lê, escreve bem. O segredo para escrever é ler, não tem outro segredo. Quem quer escrever, leia, leia muito e vai escrever. Então, além de livros, meus brinquedos, a maioria eram brinquedos de mágica, de ilusionismo, né? E aí tinha lá uma loja, era a Casa das Mágicas. Eu entrava lá. Se meus pais ficassem no shopping 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu ia ficar 4 horas lá. Eu nem ia dar uma olhada em outras lojas, né? E até eu conhecia, todos que trabalhavam lá eram mágicos, né? E eu entrava, acho que até já falavam, nossa, lá vem ele de novo, né? Já sabiam que eu ia passar a tarde com eles lá. E um dia eu chego, eu passo pela vitrine, vou entrar, aí eu paro e eu volto. Eu já conhecia a vitrine toda, todos os truques, a imagem que vendiam, né? Mas tinha uma coisa diferente lá no meio. Um baralho. E estava escrito embaixo, tarô. Falei, puxa, deve ser alguma mágica nova. Aí eu entrei e eu falei pro rapaz, pega lá aquele baralho lá, né? Aí ele foi lá, pegou, eu falei, tá, como é que a gente usa? Aí os vendedores pegavam e olhavam, ah, que tipo de truque a gente faz? E aí, isso aqui veio para a gente vender nas lojas também, mas não é uma mágica, ali, não é um. Aí eu olhei o livro, olhei, falei, não, deve ter algum segredo aqui, né? Se está aqui nessa loja. E aí o pai já veio, né? E a famosa frase, paiê compra. Aí meu pai olhou, né? A Carmen conheceu meu pai olhou o livro, falou, bom, tem um livro, pelo menos vai ler, né? Então comprou e eu comecei a ler, com 11 anos de idade. E depois de 11 anos de idade, quando eu compreendi aquele sistema de 78 arcanos, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E era muito engraçado na época, fazendo consultas. E algumas senhoras entravam na sala, né, do espaço que eu trabalhava, e elas entravam, olhavam para dentro, olhavam para mim, olhavam para fora, e eu dizia: é aqui mesmo, sou eu que vou atender a senhora. Mas não se preocupe, na falta de alguém com mais idade, vai ter que ser eu. Né? E aí já começava a dar risada. Né? E aí sentava e começávamos a conversar daqueles arquétipos. Né? E aí uma coisa que eu reparei, na verdade, os oráculos, quando existe estudo sério e quando você desenvolve sua intuição seriamente, não tem idade. Uma pessoa de 80 anos, uma pessoa que tenha 16, 17, 18, pode fazer um trabalho tão sério desde que estude seriamente. Né? Então, de todos os oráculos que eu lido, o meu primeiro amor realmente é o tarô, porque é aquele que com 11 anos eu tomei contato. E aí comecei a colecionar baralhos de tarô e fui me aprofundar nessa escola antiga, primitiva, tradicional, aonde quando eu dou um grupo de estudos de tarô, e eu sei que agora a Carmen vai querer, meus grupos de estudos de tarô, o aluno é iniciado, ele passa por 23 iniciações, porque cada arcano maior tem uma iniciação. E a última iniciação
é a antiga iniciação egípcia. Uma vez que ele é oriundo do Egito Antigo, então uma antiga iniciação muito bonita, e eu falo para os alunos, olha, quem vai decidir se vocês vão manusear o tarô não sou eu não, é o Deus Tote. Então não faltem nessa iniciação, porque é ele que decide, porque ele é o grande senhor do tarô. No Egito Antigo, o tarô também era conhecido como o livro de Tote, né? E hoje, o que quer dizer a palavra? Por que você fala arcano, Ale? Arcano, 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 arcano. Na escola primitiva, nós usamos o termo arcano de tarô, que vem do latim arcanum. E arcanum quer dizer mistério. Então, quando você fala que o tarô tem 22 arcanos maiores, 22 mistérios maiores e 56 arcanos menores, 56 mistérios menores. E hoje a gente falou um pouquinho dos mistérios da Imperatriz, a mulher vestida de sol. Adorei, muito obrigada, Alexandre. Olha aqui, domingo agora, Família Pax, dia 5 de setembro, começa um curso imperdível com Alexandre Garzeri sobre anjos, para você que quer entrar em contato com seu anjo da guarda, saber mais sobre a hierarquia angélica. Todos os domingos de setembro, das 18 às 20 horas. A primeira aula é teórica, as demais são aulas práticas. A inscrição é R$ 200 e dá tempo de se inscrever ainda. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a Deise Bueno, que mora lá em Los Angeles, vai falar sobre o Ho Oponopono, aquela técnica havaiana de cura. Não percam, participem, vai ser tudo de bom. Tua mensagem final para os nossos amigos, 4 minutos. Minha mensagem final, eu vou ser um pouco repetitivo e eu vou pedir a ajuda da Imperatriz de Deméter de Ceres, né? O nível de excelência não é dado a todos. Somente aqueles que conseguem unir riqueza material e sabedoria espiritual. Você é um ser dual. Você é um ser parte criada e, essencialmente, você é parte emanada. Você é partícula de um Deus emanador. Você é centelha divina. Você tem uma fagulha desse Deus emanador que está no centro dos universos, sejam eles visíveis, invisíveis, manifestados ou imanifestados. Quando você começa a buscar por ti mesmo, quando tu começas a perguntar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, você começa a caminhar em direção a esse Deus do seu coração e da sua compreensão. E aí você entende que é importante no cotidiano, na horizontalidade da vida, trazer propósito divino, manifestar a vontade deste Deus emanador. Que ela seja feita no céu, para que em consciência se eleve cada vez mais, e que ela seja feita na terra, para que com a ajuda de Ceres e Deméter, todos os teus sonhos, projetos brotem, frutifiquem e você tenha o suficiente para você e para repartir com todo mundo, porque a grande mãe, a grande deusa, a grande senhora, a grande rainha também é extremamente generosa e os filhos dela, que somos todos nós, herdamos a generosidade desta senhora de toda a vida, a senhora dos grãos, a senhora vestida de sol. Paz profunda para o teu corpo, paz profunda para a tua mente, paz profunda para o teu coração, paz profunda para a tua alma e namastê, Ceres Deméter que vive em mim. Saúda Ceres Deméter que vive em você. Tchau, tchau, Carmen. Tchau, tchau, família Pax. Gratidão, Ale. Gratidão, família Pax. Amanhã, então, às 5 horas, conversando com a Deise Bueno sobre o Ho Oponopono. Beijo no coração. Gratidão, namastê. Beijo, Ale. Obrigada. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.